E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos com o podcast de hoje? Hoje um dia mais tranquilo, mais leve, mais suave, né? Ressaca, ressaca após comemorações, né? De algumas equipes. Tivemos aí escolha da seleção do Campeonato Carioca, né? Os melhores do Campeonato Paulista. Hoje vai ser coisa rápida, né? Coisa muito rápida. Aqui, tá? Deixando os créditos aqui para o Globoesporte.com, onde a gente, né, passa por todas as. Normalmente, né? Onde a gente passa por todas as notícias esportivas do dia. O ranking com os maiores campeões estaduais do século XXI, hein? Aqui, a supremacia, né? A supremacia de algumas equipes. Vamos lá. Fortaleza, 15 títulos. Rio Branco do Acre, 14. Flamengo Internacional, São Raimundo e Vitória, 12 títulos. Aqui o Atlético Mineiro, Brasiliense e Cuiabá. Paysandu Esporte com 11 títulos. 10 títulos ABC, Atlético, CRB e Goiás. 9 títulos, Confiança e Sampaio Corrêa. 8 títulos, Figueirense Palmas, River do Piauí. 7 títulos, Campinense 13, Corinthians e Santos. 6 títulos, CN Mato Grosso do Sul, Nacional do Amazonas, Santos do Amapá. 5 títulos, Serra do Espírito Santo e Vilhena de Rondônia, né? Os maiores campeões do século. Então Fortaleza lidera essa lista, apesar do vice-campeonato desta temporada. O Fortaleza estabelece uma supremacia, né? No cenário nacional. No cenário nacional. Impressionante aqui a gente pensar nos grandes estaduais, né? Nos gigantes. E aqui não é desmerecendo a história, a tradição, né? De ninguém. Eu digo de os gigantes pela quantidade de equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, tamanho de torcida, né? A galeria de títulos, o tamanho das rivalidades. Aqui chama muita atenção, né? Os 12 títulos do Flamengo e do Internacional. Uma história recente aí, o Grêmio tem, né, conquistado títulos importantes, tá? Mas aqui, Flamengo no Rio de Janeiro é impressionante, né? É impressionante, é uma supremacia que chama muita atenção, né? Que chama. Foi mal, gente. Tocou aqui o WhatsApp, eu fui dar uma olhada rapidinho, tá? E é isso, tá? Aqui os maiores campeões do século por estados. Tá? Vamos pegar aqui o eixo Rio-São Paulo. Vamos lá. Vamos ver aqui o eixo Rio-São Paulo, Carioca, né? Flamengo, maior campeão do século XXI. E aqui em São Paulo, Gaúcho aqui, tá? Internacional, maior campeão do século XXI, atual campeão Grêmio, né? A gente falou sobre isso. Maranhense e Mineiro, o Atlético maior campeão no estado de Minas Gerais. Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paulista, tá? Corinthians e Santos, 7 títulos. O atual campeão é o Palmeiras, o Corinthians é o que detém mais títulos de estadual, tá? Do Campeonato Paulista. Bom, sobre essa geração rubro-negra, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, chegam a 12 conquistas e eles estão muito perto, né? Estão apenas a um título de encostar nos 13 títulos que tem dois grandes ídolos, né? Dois grandes gênios. Apenas não são apenas ídolos, né? São dois grandes gênios do futebol brasileiro, Zico e Júnior, né? Então os caras estão cada vez mais perto de fazer uma história absurda, né? Absurda. Fico na torcida, né? Fico na torcida, não porque a história de Zico Júnior jamais será esquecida. A gente torce, obviamente, porque as novas gerações elas se alimentam de novos ídolos, né? E apesar de existir YouTube, né, de você poder acompanhar e poder ver grandes lances desses astros, desses ícones do passado, é muito difícil, né? O futebol comerciável do jeito que é hoje, onde muita garotada acompanha até os jogos europeus, né? Jogo da Liga Espanhola, jogo da Liga Inglesa, jogos da Liga Italiana, Champions League. É importante que no futebol brasileiro a gente tenha novos ídolos, né? Se formando para essa juventude, né? Olhar mais para o nosso futebol. A gente sabe que, obviamente, o futebol europeu tá nata do mundial, né? Onde se pratica o melhor futebol do mundo, indiscutivelmente, mas
aqui pensando, né, em Brasil, em ídolos brasileiros. Eu acho importante essa quebra de marcas, porque essa nova geração precisa, né? É o momento em que elas estão conseguindo, em que essa garotada está conseguindo acompanhar e ver os jogos e ir para o estádio, né? E isso gera uma idolatria que apenas assistir vídeos no YouTube você não vai conseguir alcançar. Algumas pessoas conseguem. Pensam no Ayrton Senna hoje, né? Uma garotada que não viu o Ayrton Senna correndo. Eu, felizmente, não sou. Isso entrega um pouco a idade, mas eu, infelizmente, consegui ver um pouco ainda, né? Mas muita gente não viu o Ayrton Senna e tem uma idolatria absurda, né? Mas é muito difícil, né? Ter essa relação. O próprio Guga, né? O Guga foi tricampeão de Roland Garros no tênis, foi o número 1 do mundo. Então, muita gente, muita garotada ainda consegue ter essa conexão com o Guga vendo vídeos do passado, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Até porque hoje, se a gente pensar no automobilismo e no tênis, a gente não tem um grande craque, né? Temos vários craques, mas assim, que chega número 1 do mundo, né? Conquistar um campeonato mundial, né, de Fórmula 1, como o caso do Ayrton Senna, ainda não temos. Então, essa juventude que é fã desses esportes acaba olhando por passado, né? Mas o futebol não. O futebol, a gente está sempre, o Brasil está sempre, né? Pentacampeão, maior futebol do mundo, tem grandes craques na Europa, então às vezes o jovem vai lá, assiste o campeonato, assiste o Real Madrid porque o Vini e o Rodrigo estão lá, né? Então acaba acontecendo isso. Agora vai o Henrique, vai muita gente assistir os jogos do Real Madrid, a Liga Espanhola, a Liga dos Campeões. Então eu acho que se faz necessário, né? Essas quebras de marcas e torço para que aconteça, tá? Mas a memória jamais vai se apagar, né? A memória já vai ser o que esses dois têm de talento, muito dificilmente vamos ter algo parecido, né? Especialmente o Zico. Todo o respeito ao Maestro Júnior, né? Que também foi assim, um gênio da bola que eu acho difícil que a gente vai ver. Mas o que o Zico fazia com a bola, assim, era quase um obsceno, né? Era quase obsceno. Vamos embora. Aqui tem um tour, né? O tour é apenas a palavra simbólica, porque o Henrique pode fazer apenas 15 jogos antes de deixar o Palmeiras. Né? Foi um dos grandes destaques do Campeonato Paulista. Ganhou o prêmio de craque do Paulistão, tá? E daqui a gente já pega a ponte para premiação aí, né? Os melhores do Campeonato Paulista. Vamos lá. Vamos falar de Abel Ferreira também aqui, ó, seleção do campeonato. Para muitos jogadores do Santos, eu acho que assim, com com muitos méritos, né? Com muitos méritos. Eu não acho que foi prêmio de consolação, né? Eu acho que quando aconteceu em 2 temporadas recentes, no caso o Abel Ferreira não ter vencido, não ter sido escolhido, né, o melhor treinador, eu acho que chegou a ficar feio. Na temporada passada, acho que ficou feio, né? Por exemplo, assim, foi um certo constrangimento de o Carpini ter sido premiado, né, com esse prêmio simbólico de melhor técnico do Campeonato Paulista, né? No ano retrasado, ok, aí houve esse, pô, meio que um prêmio de consolação e tal. O ano passado, de novo, aí já houve um certo constrangimento e dessa vez eu acho que os caras pararam, pensaram, pô, dava para ser o Carille dava, mas né, quem foi campeão foi o Abel Ferreira, mais uma vez com uma virada no jogo da volta, né? Então aqui Guilherme, Pituca, João Schmidt, Joaquim, João Paulo, tá? Do Palmeiras, Flaco Lopes, Hendrick, Murilo, Rômulo, Novo Horizontino, mais nova contratação do Palmeiras, né? Já tá no Palmeiras. Juninho Capixaba, do Red Bull. Ah, o Rainer, esqueci o Rainer também do Santos, tá? Então, pouquíssimas equipes, né? Pouquíssimos Santos, Palmeiras, Novo Horizontino, Red Bull Bragantino. São as equipes com jogadores na seleção do campeonato. E o técnico Abel Ferreira, né, o técnico do campeonato, acho que, enfim, né? Enfim, ele já tinha mostrado um certo desconforto, tá? E aqui o que eu falei, foi o Rogério Ceni, né? Que foi o título que o Palmeiras bateu o São Paulo, depois o Carpini, e agora sim Abel Ferreira, né? Até a questão do Rogério, é que eu falei, pô, ficou meio que um prêmio de consolação, tudo bem, a gente entende, a gente respeita. O Carpini já houve um desconforto, né? Já houve um constrangimento do Abel não ter. Porque aí eu vi mais assim a movimentação
de jornalistas falando, cara, o Abel foi campeão. O Abel foi campeão. Por mais que o Água Santa tenha feito uma campanha espetacular, histórica, o Abel foi campeão. Né? Não é possível que ele não foi escolhido técnico do campeonato. E dessa vez aconteceu. Eu vou pela mesma linha, gente. Eu vou pela mesma linha. Sim, você pode ter que fazer uma campanha absurda, fantástica, como fez o São Paulo em 2022, como fez o Água Santa, que foi absolutamente espetacular. Eu acho que assim, se quer premiar o técnico, vice-campeão, cria uma outra categoria. Né? Cria uma outra categoria. Mas o melhor técnico tem que ser o técnico campeão. Não tem jeito. Né? Ele não chega ao título por acaso. Né? Fazendo. Óbvio, tem coisas erradas que acontecem na trajetória, mas a campanha do Palmeiras, como foi nos 2 últimos anos, foram campanhas invictas. O Palmeiras só perdeu o primeiro jogo da final. Ah, mas jogou mal aqui, jogou mal ali. Sim, jogou mal aqui, jogou mal ali, mas foi uma campanha invicta. Né? Ah, não teve inovações táticas. Sim, mas foi campeão do campeonato. Então eu vou muito por essa linha também. Quem é campeão tem que ser premiado com o melhor, né? Com o melhor técnico. Enfim, tá? Enfim, Endrick venceu aí o craque do campeonato, né? Gente, eu queria ter falado um pouco do Endrick ontem. Eu deixei para falar hoje porque a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Cara, assim, o Endrick tá numa outra rotação, né? Esse garoto tá numa outra frequência. Ele tá jogando num outro ritmo. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast e eu me lembro muito, assim, é muito viva. Eu fico até emocionado, porque eu vi jogar, né? Eu vi jogar e eu vi arrebentar. E olha que eu nem sou santista. O Neymar no Santos, nos últimos anos de Santos. O Neymar nos últimos anos de Santos. Assim, era algo... é- é- era algo colossal, assim. Era algo colossal. Assim, não dava para descrever em palavras o que a gente via do Neymar. Ele estava ele tava assim num patamar, né? Ele destoava assim dos demais, que era assim, era algo absurdo. Era algo absurdo. Ele tinha uma parceria muito bacana com outros atletas, né? Inclusive a parceria com o Ganso foi muito exaltada, foi muito cobrada na época pelo técnico Dunga, né, para convocar os dois jogadores, porque no Santos eles já atuando juntos era pura poesia, né? Mas o Neymar puxava o Ganso para cima, assim, o Neymar ele tava num, cara, assim, é o que eu falei, era pura magia ver o Neymar jogando. Assim, era poesia que você via dentro de campo na sua forma mais, assim, na sua forma mais bonita. E o Neymar estava destoando muito, assim, não só no Santos, mas de todas as equipes. Se todas as equipes queriam jogar contra o Santos. Porque, cara, assim, é diferente. Queria ver, queria jogar contra o Neymar. A torcida adversária queria receber o Neymar em casa, porque era algo diferente. Era algo diferente. Assim, dadas as devidas proporções, tá? Foi um pouquinho, aconteceu um pouquinho isso ano passado com o Luizito Soares. Assim, todo mundo queria receber o Grêmio para ver o craque, para ver o Luizito. Todo mundo. O Luizito não estava numa outra frequência, um cara muito talentoso, gênio, né? Alguns lances de genialidade na partida, mas não como o Neymar, né? O Neymar, assim, ao longo dos 90 minutos, ele fazia algo, até pela idade, né? Obviamente pela idade, né? O Neymar escrevia poesia com os pés, assim, de uma forma absurda, tá? E o Endrick, ele tá destoando. Ele tá, o primeiro jogo, eu acho que ele já começou a absorver isso. Esse segundo jogo, o que ele fez, assim, a tranquilidade, ele tá destoando dos demais. Ele tá começando a destoar, assim, e tá começando a ser de uma forma gritante. A forma como ele começa a se destacar dos demais. A forma como ele tá à frente dos demais. Tecnicamente e na mentalidade. Tá? E na mentalidade. Porque, assim, a gente vê repetidamente no jogo do Palmeiras aquelas tentativas de ataque pelas beiradas, né? Os pontas avançam e aí ou eles tentam cruzar ou eles puxam para o meio e tentam o passe. O que é muito comum, e o Palmeiras marca muitos gols, mas é muito na tentativa e erro, né? É muito comum. Os caras vai o ponta ou lateral, ou tenta cruzar, ou tenta cortar para o meio
e voltar a bola para a grande área, para quem está entrando na grande área. Não é uma jogada característica do Palmeiras, mas muitas e muitas vezes esse passe é interceptado, né? Os atletas tentam fazer o passe porque eles veem o companheiro chegando, dando opção, mas eles não percebem, né, que o adversário está ali fazendo a cobertura, ou percebem e vão mesmo na tentativa e erro e tentam fazer esse passe. E muitas vezes acabam saindo contra-ataques dos adversários nesse tipo de jogada. Aconteceu contra o Novo Horizontino, se a gente pensar recentemente, contra o Santos tantas e tantas vezes. O Endrick não erra esse passe. O Endrick ele não queima esse passe. Né? Na final, especialmente, no segundo jogo da final, assim, toda vez que ele pegava a bola, era um lance de muita consciência. Ele não erra um passe. Né? Ele pega, ele corta para o meio, ou ele volta a bola, ou ele solta para quem está entrando pela ponta, ou ele solta para quem está entrando na grande área. Mas ele não erra esse passe. Porque ele vê que tem um adversário na frente dele e ele não queima esse passe. Né? Assim, é uma jogada simples, é uma jogada besta, né? Parece que eu estou descrevendo, mas diz muita coisa. Mas diz muita coisa do quão que eu estou falando, do quanto que ele está destoando dos demais. Porque um atleta de alto nível, mas que é mediano, que está na média dos outros atletas de alto nível, eles vão errar espaço, porque eles vão na tentativa e erro. O Endrick não. Né? O Endrick não. Ele está acima da média. E ele está muito acima da média. Tá? Então ele está começando a destoar. Queria muito que houvesse uma possibilidade dele ficar ao final da temporada. Porque da forma como ele está assumindo o protagonismo, a gente teria a oportunidade de ver um atleta que estaria num outro patamar mesmo. Ele atingiria um auge, e já está atingindo, mas ao final da temporada a gente veria algo espetacular e mágico como a gente viu o Neymar do Santos. Não acho que se repetiria, porque o que fez o Neymar foi algo, assim, é o que eu falei, foi uma música de Beethoven, foi o mais alto grau da poesia, foi o mais alto grau poético que se pode esperar de um esporte. O Endrick está destoando. Ao final dessa temporada, talvez a gente tivesse essa possibilidade de ver a magia acontecendo em campo, porque ele está atingindo o estágio de maturação que é necessário para isso. E ele já está começando a destoar. Não sei se é possível. Ele já disse em várias entrevistas que ele quer muito ir para a Europa. Acho que ele já está com a cabeça isso. Então, acho praticamente impossível disso acontecer. Mas se acontecesse, seríamos brindados com algo mágico, com algo espetacular, tá? É um garoto diferente. Não dá para dizer qual o patamar que ele vai chegar. Mas ele é muito diferente. Ele é muito diferente. É isso, tá, gente? Vamos para finalizar a seleção do Campeonato Carioca e aí rodeados de rubro-negros, né? Rossi, goleiro Rossi do Flamengo, Varela do Flamengo, Fabrício Bruno do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo, aí tem o Piton do Vasco, Pulgar do Flamengo, De La Cruz do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo, Bill do Nova Iguaçu, Carlinhos do Nova Iguaçu e o Pedro do Flamengo. Tá o Flamengo aí dominando a seleção do campeonato estadual. A diferença aqui, Piton do Vasco, Bill e Carlinhos do Nova Iguaçu, tá? Então não tinha como deixar de ser, né? Não tinha como deixar de ser. Campanha invicta. Acho que, não, como eu falei, não passou nenhuma dificuldade, nenhuma. Ontem eu tava falando assim, pô, o único jogo que a gente parou e ficou assim, pô, vamos esperar para ver o que vai acontecer? Vamos esperar para ver o que vai acontecer contra o Fluminense. Mas o Flamengo não passou um único momento de dificuldade nesse campeonato estadual. Tá? Assim, foi um campeonato tranquilíssimo. Tranquilíssimo. De um time que sabe o que faz com a bola, que tem confiança, né? Mas pelo jogo da Libertadores a gente viu que tem muita coisa a ser melhorada ainda. Mas é um time que está no caminho certo, né? É um time que está no caminho certo. É isso, gente, ó. Consegui fechar em menos de 20 minutos, era isso que eu queria. Hoje era para ser papum, né? Era uma tabelinha, coisa rápida. Você que nos acompanha até aqui, eu peço para deixar aquela famosa moral, agradeço demais. Ó, hoje, vamos voltar aqui pro site do GE. Eu não trouxe. Vamos pegar aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Hoje a gente vai ter a volta da Libertadores, da Sul-Americana, então a gente vai acompanhar de tudo um pouquinho, tá? Temos Grêmio,
vai enfrentar o Huachipato, depois da peteleco que tomou do The Strongest, né, no primeiro jogo. Agora recebe em casa, tá? O Huachipato. O Fluminense recebe o Colo-Colo em busca da vitória. Aqui, Corinthians encara o Nacional do Paraguai, depois de tomar um empate no finalzinho do jogo, né? Tem um pouco melancólico. O Atlético, que foi dos poucos que venceram, né? Dos poucos brasileiros. E o único que. Não, o único não. O Galo goleou também. Tá? Um dos poucos que venceram e que golearam. Encara aí, recebe o Raio Juliano. É isso, tá? Agora encerro. Ó, Champions League também, tá? Jogaço. Real Madrid, Manchester City, para quem puder, para quem tiver oportunidade, é uma bela oportunidade. Vai ser um belíssimo jogo de futebol, tá? Oportunidade de ver duas equipes de dois países diferentes, né? Se enfrentando. Aqui o Real Madrid, que a gente dispensa comentário, Vinícius Júnior, Rodrigo, e o Manchester City do Pepe Guardiola, tá? Agora encerro, muito obrigado, um forte abraço a todos. Amanhã a gente está de volta, tá? Para falar de Libertadores e de Sul-Americana. Valeu demais, boa terça e até amanhã. Tchau.